e também te abre portas para trabalhar como Product Owner. Quer saber mais? Acesse as nossas redes sociais, acesse o nosso site, venha ajudar a gente a transformar as organizações e o mundo. Um grande abraço e vejo em breve. Já chegamos, é isso aí, gente, maravilha. E vamos fazer o seguinte, temos aqui já no palco, no bastidor, quer dizer, o grande Marcos Possi. Vamos lá, Marcos Possi, vem pra cá. Boa tarde, meu amigo. Tudo jóia. Excelente, meu amigo. Vamos lá, fala pra gente quem é o Possi é Marcos um Possi, engenheiro vamos lá. eletricista, trabalha bastante tempo com engenharia, com contratos, e para de trabalhar também, né? E tem uma especialização em gestão de projetos, estou trabalhando nisso desde os anos 2000, de forma mais arrumadinha, com PMI e com essas técnicas, e trabalho com perícia judicial há mais de 25 anos. Então, eu encontro muitos problemas para resolver. Maravilha, meu amigo, excelente, grande parceiro aí com a gente desde a primeira edição do evento também, né? Com grandes conteúdos, com grandes temas. E assim, Marcos, o palco é seu, meu amigo, para fazer o seu show, para você brilhar, para falar com o pessoal um pouquinho sobre seus conhecimentos. E no final eu volto aqui com as perguntas dos participantes, combinado? Ok, eu não sei se vai ser um bom tema depois de um almoço, mas vamos lá. Boa palestra. O nosso assunto, gente, boa tarde para todo mundo. O nosso assunto, gente, é uma coisa que me incomoda há bastante tempo. Eu trabalhei com obras muito tempo, construção, e uma coisa que me chama atenção, me chamava atenção, chama atenção, na época, eram os problemas que acontecem depois da obra, depois do contrato. Estou falando mais para o lado da engenharia. E esse problema chamava atenção porque sempre tinha um problema de, não obra, mas judicial, reclamando que me deve dinheiro, me deve estar no contrato. E recentemente, para quem tem a minha idade, é uma coisa relativa, né? Mas recentemente eu tenho verificado algumas coisas estranhas e que, tendo verificado algumas coisas novas, juntei na engenharia uns pedaços e nessa área de gestão de projetos, trabalhando com perícias, eu poderia dizer o seguinte: nós estamos, não sei se consigo passar o PowerPoint aqui. Consegui. A justificativa para esse trabalho é que nós temos, ou para essa apresentação, é que nós temos uma lacuna entre o trabalho produzido no contrato e depois reclamações que aparecem no final do contrato. E por conta disso eu desenvolvi, desde que eu aceitei a ideia com o Wagner, nesse evento de Kona GP, que é pioneiro, eu aceitei de fazer sobre esse assunto. IA, que é novidade, todo mundo tem que falar sobre isso, senão não fica bem na mídia, IA para ajudar a acabar com esse problema que eu chamo de prevenir litígios. Por que eu tenho que partir para o jurídico? Para isso eu fiz um trabalho intenso de preparação e acabei até por escrever um artigo. O ponto forte é a gente falar de LLM, que são modelos de linguagem que já viraram uma ferramenta do dia a dia, e falar também sobre RAG. RAG é o ponto maior até agora dos LLMs, onde o LLM sabe tudo do planeta, da história do passado, do que foi produzido, do conhecimento, tende a gerar, não é criar, é gerar texto. E o RAG é uma técnica que permite você colocar conhecimentos que ele não tem, que o mundo não tinha, para que ele possa trabalhar. Vamos deixar uma coisa clara: IA é inteligência artificial, um nome bonito para um algoritmo, não uma máquina de fazer texto, e o AI. AI eu chamo de algoritmo integrado. Algoritmo não é um LLM. Algoritmo
é uma programação. Dizem que LLM não tem programação, mas no fundo ele tem alguma. A matemática pura do algoritmo e a análise lógica dos vetores de um LLM vão ajudar a isso aí. Ausência de documentos. Quando você chega no final de um contrato ou de uma obra, muitas vezes não foram produzidos documentos obrigatórios, nem essenciais, nem planos decentes, para que permita uma auditoria, que permita uma avaliação, oferecendo decisões genéricas ou oportunistas na hora em que se analisa isso. Então, as medições da produção do trabalho é todo mês. Por quê? Porque tem que pagar e receber o dinheiro do cliente. Tem que mostrar o quanto foi produzido. Isso aí é mensal, para mostrar o quanto foi produzido, para receber dinheiro de produção. Isso é sagrado. E justificar desvio. A culpa foi minha, a culpa foi dele, depois a gente ajusta. Mas veja, recuperar desvios, alguns mais maduros até trabalham. Justificar desvios você vai deixar lá para o final. Você vai deixar meios para que lá no final alguém ganhe dinheiro com isso. Esses dois são o gestor da obra e o planejador. De novo, observa que o planejador ele ficou mais novo. O planejador, aquele que avalia e mede, controla o processo da gestão da obra, está sendo substituído por alguém mais novo, provavelmente menos bem pago. Explicando melhor tudo isso aí, esse cara e todos esses advogados, eles vão trabalhar em momentos diferentes. O que a gente quer é eliminar esses últimos, que vão trabalhar com muitos documentos ou com documento nenhum. Eu peguei o paradoxo de Antinarelli, que eu li no LinkedIn há pouco tempo, ainda existem matérias adequadas no LinkedIn, técnicas, e eu percebi que ele chamou atenção que o paradoxo que ele desenvolve é aquele que diz, pela curva, eu, com pouca prova, pouco documento, eu não consigo fazer uma avaliação, auditoria decente. E com muita prova e muito documento, alguns já foram até absolvidos por excesso de provas. A ideia é reestudar esse paradoxo de Antinarelli, chamando a atenção que em 2025 o que não faltam são ferramentas matemáticas, algoritmo para apoio ao controle dos projetos, controle matemático de produção que levam ao pagamento. Bom, em 2025, nós também temos várias ferramentas de registros documentais, formalização. Mas até 2022, a única coisa que a gente tinha é esse monte de advogado que, baseado até na proposta do paradoxo do Antinarelli, eles chegavam a uma super empresa de consultoria jurídica em cima de muito documento, ou nenhum documento, ou documentos que não têm o menor sentido. Eles chegavam a conclusões incríveis, mas alguém paga por isso. A ideia é para chamar a atenção que o paradoxo do Antinarelli, feito por gente, pode ser agora estendido. A quantidade de documentos não é mais um impeditivo, por não trazer confusões, desconfianças, contradições e centenas ou milhares de horas de leitura para absolver ou condenar por excesso de provas, ou para selecionar documentos interessantes, azuis ou rosas, que deem ganho a esse ou aquele. Vamos falar do custo do projeto baseado nessa preliminar. O custo do projeto pode ser dois. Hoje só tem um. É o custo do projeto total, que é o custo original, é o custo dos desvios que a gente erra ali, erra aqui, constrói, demole, aumenta. O desvio.
um aditivo por falta de clareza do escopo, e os acertos contratuais após concluído. Vamos traduzir? Acertos contratuais é produção de provas. Eu não tinha documento, vou ter que promover provas. Turma particular minha de consultoria especializada em análise forense. Câmara de arbitragens similares que eu uso como dispositivo para driblar o judiciário de qualquer país. Apoio jurídico, que não é o consultor especializado, e prováveis multas e ressarcimentos. Nós temos a oportunidade agora de discutir o custo 2. O custo 2 é o custo do projeto total, mais os custos dos desvios no período, e que vai ser honrado pela parte. O custo do desvio é erros do serviço, já definidos pelo algoritmo nesse caso aí algoritmo integrado, capaz de fazer contas direito e dizer vigas construídas, vigas devidas, colunas, dinheiros, e aí, nesse custo número 2, nós temos um adicional, honrado pela parte. Além do problema do momento de erro, desvio, escopo mal feito, eu sei na hora quem é responsável pelo quê, o impacto que causou, e o LLM, que aí é o IA, Inteligência Artificial, nome bonito para uma seleção de vetores, que gera um relatório prontinho para ir para o jurídico se você não entrar num acordo no período. Porque quando você tem o primeiro assunto, acertos contratuais ao final, a despesa ao final é enorme. E muita gente ganha dinheiro, menos a quem é devido, de fato. E os custos dos desvios na segunda condição, toda vez que você mede produção, você aproveita e verifica quem está impactando, e o LLM pode ler 300.000 documentos do período, que ele não fica cansado, não entra em desvios interesseiros e dá justificadamente, exatamente como o judiciário precisa, justificadamente, formalizadamente, com as referências originais dos documentos, o motivo desse desvio. Então, vamos ver aqui. Algoritmo é uma coisa, LLM é outra. Algoritmo resolve problemas e a resposta é sempre a mesma, ao final. O LLM é um modelo que analisa texto e devolve texto dentro de uma contextualidade vetorizada com zilhões de parâmetros que não dá a mesma resposta para a mesma pergunta duas vezes. O algoritmo é preciso, LLM é documentado. O algoritmo é matemático, processamento, enquanto que o LLM, com aquele monte de documentos que eu agora desafio na ideia nova do paradoxo do Antinarelli, ele faz análise. E quando a gente faz essa avaliação, eu vou ter... Tem várias ferramentas que processam números e dão resultado final numérico. Eu fiz percentual de produção, percentual de gasto, projeção matemática, se nada mudar, projeção futura com tendência à análise preditiva. Algoritmo pode fazer análise preditiva. LLM não pode fazer análise preditiva, porque quem tem a informação do passado só pode dizer o que aconteceu no passado. Temos que ter vários passados para que nós pudéssemos ter comparação entre os diversos passados para que o LLM pudesse fazer uma preditiva. Prompt Engineering, o Retrieval Augmented Generation são elementos importantes e as ferramentas de apoio são
por enquanto, algo que a gente precisa. No futuro, as plataformas vão ter isso automaticamente, sem ter que fazer coxa de retalhos do LangChain e outras coisas assim. Veja, não é uma pergunta qualquer, tem que haver uma engenharia de prompt. A engenharia entra até nesse assunto aí. Tem diversas técnicas de engenharia de prompt, mas a gente está focando especificamente aqui no hack, que é um ponto alto do desenvolvimento do LLMs. Essas telas, passando rapidinho, elas são de diversos softwares. E eles têm botões para eu apertar e calcular pelo algoritmo. O que a gente sugere agora é que você use outro botão. É o botão que te traz a análise dos documentos dos diversos parceiros, que vai ser colocado, antigamente eles eram colocados em uma pasta física. Agora a ideia é colocar na nuvem, todo mundo está fazendo isso. Essa pasta na nuvem, ela recebe dentro de um procedimento mais documentos. Esses documentos não são os documentos técnicos anteriores, são documentos de referência para o LLM, para o robozinho fazer uma leitura incansável, atenta e sem perder nenhum assunto. E com o processo de alimentação aumentada, ele chega à seguinte conclusão: botões de algoritmo geram documentos técnicos de produção. O botão do robozinho gera um documento, ou outro documento, ou um super documento. Eu estou dizendo super porque esses 3 primeiros que eu falei são, estou te avisando justificadamente que precisamos negociar aditivos, acertos ou multas. O segundo documento estou dizendo mais uma vez, de forma detalhada, amistosa, que esse mês precisamos acertar os nossos problemas financeiros ou contratuais. De novo, esse aqui já é um documento que sai na forma jurídica. A linguagem técnica, formal, foi até aqui. Nesse período, além de pagar o que você produziu, estou entregando uma peça jurídica para entrar no departamento jurídico agora, para resolver o problema agora, se nós não entrarmos num acordo. Esse documento, produzido pelo LLM, tem base nos documentos técnicos e nesses 3 aqui, olha, esses 3 aqui são relatórios de obra, cartas, documentações, correios eletrônicos, conversas, tudo documentado na forma de texto, planilha ou desenho. Bom, os avisos foram dados. Agora, eu não quero partir para o jurídico. Por isso que nós temos a opção de fazer a medição técnica e, eventualmente, discutir tecnicamente. Fazer a medição contratual e, eventualmente, discutir que documento faltou ou o que o LLM não analisou com detalhe, que justifica ou não justifica esses documentos preliminares. Caso contrário, para resolver isso agora, sem nenhuma câmara especial de comércio ou arbitragem ou contratações caríssimas, vamos trabalhar os materiais que nós temos. É claro que o LLM não pode responder à pergunta: diz quem está errado, diz quem me deve. Existe um prompt engineering, engenharia de... Existe um estudo sobre isso. Então, o relatório 1 é essa pergunta, o relatório 2 é essa pergunta, o relatório 3... Então, não são perguntas pequenininhas de quem está bom, quem não está bom. São prompts estruturados, testados, aplicáveis ao tipo de acordo ou contrato que gera na hora. Enquanto o software de algoritmo rígido entrega respostas em segundos,
de como está o projeto, como está a obra, como o contrato está se desenvolvendo, o LLM entrega em segundos, sem grandes pesquisas profundas. Quando você faz um deep search, aí dava, tipo assim, 3 minutos, que é o tempo que todos param para tomar um café. Opa, foi demais. Os custos, já falamos sobre isso, é esse aqui, onde você vai gastar dinheiro no futuro sem memória, sem documentos, sem chances de promover e redescobrir documentos em tempo hábil. O custo que envolve toda uma contratação interessante. E o custo 2 é esse, que você faz a cada medição de produção, emissão de fatura, e a fatura emitida já pode incluir um aditivo contratual devido, ou a fatura a ser emitida já pode ser glosada daquilo que você deve por falhas próprias. Eu montei um artigo de maneira que ficasse bastante documentado, para que fosse possível ver como é que as coisas se processam, né? E aí tem uma conclusão que eu coloquei aqui, você pode ler depois o artigo, mas não ficaria legal se a gente não pudesse mostrar alguma coisa sobre isso. Então aqui nós temos os papéis, os antigos papéis, espero que eles existam, e aqui você tem o botão, que estaria dentro do seu aplicativo de gestão de projetos ou contratos. Quando você clica nesse aqui, você entra na sua pasta na nuvem, que tem todos os dados, pasta na nuvem. Quando você clica nesse aqui, você tem a suposta inteligência artificial, que já é conhecida de vocês, provavelmente, e entra com uma caixinha de texto. Conforme comentado, é para o dia do evento aqui, é para o dia do evento, que é hoje. Você informa a ele os relatórios de obra. Todos os relatórios de obra que você teve no período. Você informa a ele quais foram os dados de produção medidos. Cadê ele aqui? Esse. Dados de produção medidos no período, já devidamente convertido para um entendimento que o LLM pode precisar. E você tem aqui a história da vida desse projeto, contrato, dessa obra. A história. Porque a história tem documentos de produção parcial, intermediário. E seria muito legal se você fizesse a pergunta: me diga quem está errado, me diga quem me deve, me diga quem impactou. Só que a gente não pode fazer isso. A pergunta é muito simplista. E eu preciso também dizer o seguinte: olha, essas informações da ferramenta, elas são informações muito técnicas. Então, dá uma olhada no que significa as informações da ferramenta. Eu acabei de colocar um dicionário de ferramenta para que ele não viaje dentro da web, procurando coisas que não deve. Esse modelo é simplista, mas é ilustrativo para quando for colocar o botão dentro da sua ferramenta. Bom, e por fim, eu preciso fazer a pergunta certa para ter a resposta certa. Vou abrir aqui, que é a minha cola, é o meu conjunto de prompts, que eu vou escolher um deles aqui, é o primeiro aqui, ó, esse aqui. Eu quero saber detalhadamente um relatório de impacto e coisa parecida. Ctrl V. Ok? Deixa eu ver se vai. Carregamento de arquivo pendente. Então, está demorando para carregar o arquivo ainda, porque eu botei muitos arquivos, estamos compartilhando na internet ou coisa parecida. Vou dar um refresh. Vamos ver. Ele aceitou o texto, mas não tem ainda os documentos. Então, vou botar um a um.
os documentos de produção e de história de produção desse projeto. Vamos ver se libera aqui. Botou um, agora o do projeto. Vamos ver se o botãozinho acendeu. Agora eu vou colocar o dicionário daquilo que eu acabei de informar, para que ele entenda o que é o quê. O botãozinho acendeu. Vou colocar o outro. O que significam os dados históricos, as variáveis, para que ele possa entender. Vou colocar o relatório diário de obra da empresa que está envolvida, ou os documentos, as cartas, e vou esperar o botãozinho acender. Acendeu. Vou colocar o da segunda empresa. Vou esperar o botãozinho acender. E vou colocar o da terceira empresa. Esperar o botãozinho acender. Então, acredito que já disse como é que foi o andamento via Excel. Acredito que já disse a ele o que significa cada botãozinho desse, cada variável desse, pelos dicionários. E agora eu coloquei as empresas e o terceiro ainda não terminou de carregar, acabou de carregar. Estou com um prompt, que é a pergunta estruturada dentro de técnicas. Repito, LLM não é uma caixinha mágica. LLM é um lugar onde, dado um input, gera um output. O input não é uma linguagem natural maravilhosa, ele não raciocina, e ele não raciocina, e ele não pensa, ele processa o input, que nesse caso, através de técnicas, foi montado para gerar um output. Se tudo der certo e nada der errado, vamos ver o que ele diz. Aqui ele foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Eu vou ampliar a tela, esconder essa, para ver se ele ajusta. Não, ele está analisando ainda, eu acho. Deixa eu ver. Acho que ele está analisando ainda. Não acabou aqui. Então, a ideia, como foi apresentado, é que todo esse processo, ele está usando o reasoning aqui para mostrar como é que ele está fazendo. Aí, ele botou aqui em tabela. Eu quero, já estava escrito, em texto detalhado. A ideia é que você não precise gastar tempo agora fazendo uma análise que vai te dar a ideia de que nível de impacto está acontecendo no seu contrato, no seu projeto. Imagina fazer essa leitura período a período, mês a mês, e ter uma conclusão onde o fornecedor, o cliente, o outro fornecedor, um órgão externo, atrapalhou, impactou e etc. Aqui tem a análise completa, e eu posso até pedir com citação extraída do documento que levou a essa conclusão, de modo que a coisa fique bastante sólida para a apresentação em reunião, para a apresentação no departamento jurídico, para viabilizar ou não a ação contra uma parte ou a outra, porque um bom acordo é sempre melhor do que uma briga. E é o momento em que se está na medição do primeiro, segundo, terceiro, do período em análise, que é adequado para resolver os problemas de impacto, justificativas e responsabilidades. Dessa maneira, você tem a memória atualizada, você tem os documentos na mão, e se não tem os documentos na mão, podem ser produzidos para explicar através de melhor entendimento, e tudo vai para a pasta da nuvem. Eu quero ver que a conclusão é os principais problemas verificados, ausência de alinhamento indisciplinar, recomendação. Então, aqui tem todos os desvios, desvio, trecho,
E você pode perguntar aqui que é o principal responsável, diga em percentual a responsabilidade de cada um nesse período pelo desvio. Como ele já processou a informação, a resposta deve vir bem rápido, né? Como se ninguém da obra soubesse, como se ninguém tivesse certeza de nada, você agora tem um percentual calculado, justificado, sem empurrar para debaixo do tapete, que o cliente foi responsável por 32% e as evidências. Olha, licença ambiental pendente, RDO 1, desvio causa. A documentação está em revisão. Olha que aspas. Aguardando a aprovação do cliente. Contratada civil, 41%. Isso não é mágica, isso veio dos dados numéricos de desempenho que justificaram pagamentos e vieram também dados dos relatórios. Diga aqui em lista responsável hífen citações de documentos. Aqui em lista, percentual, estou fazendo bem bagunçado, né? Responsável, citações de documentos. Vamos ver se vai sair alguma coisa. O cliente é 32%, 41% da contratada civil. Aí aqui parece que tem várias anotações formais que são consideradas em juízo. Atenção, citações formais em Câmara de Arbitragem ficam na decisão da Câmara de Arbitragem, na decisão daquele especialista, que pode não ter lido essa, que pode não ter percebido essa, mas pode ter percebido todas essas aqui. Dessa maneira, o LLM, no caso, ser mais preciso, ela é ajustada para não ter viés, coisa que o nosso amigo João Jacinto citou na apresentação dele, hoje ainda. Para não ter viés. E aqui você tem, é claro, o número 41, 32 é uma coisa matemática. Agora, se isso aqui não é verdade, faz de conta que isso aqui não é verdade. Se tivesse 30 documentos sobre esse assunto, a LLM conseguiria te dar todas as 30 citações, colocando do lado quase as que não têm contrapartida, quase as que não têm justificativa ratificada por outro relatório. E aí você tem, com facilidade, esse documento. Coloca isso na forma jurídica de cobrança imediata. Isso é uma simulação, gente, em 100 palavras. Até a ortografia ele ignora da minha parte, né? Ele consegue entender as coisas. Aí fica um texto bonito aqui, quer dizer, nos termos do não sei o quê, solicito a Vossa Excelência. Claro, o jurídico vai dar um tratamento adequado, porque ele também deve usar LLM para apoio. Mas observa, 41% cliente, é claro, Constituição Civil. Se eu sou o cliente, 41 menos 32 dá 9. Então, 9% a meu favor. E é claro que a Constituição Civil não vai dar 41, vai dar 9, se nós entrarmos num acordo.
você dispensa ao final tudo aquilo que eu já falei e garante na hora, em valores baixos, acertar o que for necessário para que o contrato, o projeto, a obra prossiga. E quando terminar, terminou tudo. Terminou tudo que foi medido, construído, pago pela produção e tudo que eu entendo devido, justificado, tudo que você tem de multa, paga pelo contrato, porque eu não coloquei aqui, logo no começo, eu não coloquei um elemento importante intencionalmente. Eu não coloquei aqui o contrato de serviço, que lá no contrato diz, se passar do dia X tem multa. E aqui ele está analisando todo o nosso trabalho em função de produção, dentro dos documentos de produção. Se no meu relatório eu citasse o contrato, o item, ele traria aqui, de acordo com o contrato item tal. Então, o recado, basicamente, é que a avaliação do trabalho pode ser antes de você ter os botões, desculpa, após os botões de cálculo do algoritmo. Você tem um botão de avaliação de impacto, responsabilidade, responsável do evento, a causa, as consequências, ações tomadas de forma registrada, ações preventivas ditas que seriam utilizadas, e aí a barra de ferramentas da sua ferramenta fica bem mais completa. E olha, isso é possível, isso já aconteceu, e antes dos agradecimentos eu quero dizer que os casos aplicados foram esses aí, com resultados reais colhidos. E que o pessoal desses casos ficou muito interessado em resolver problemas contratuais, resolver problemas de dívidas na hora, para que a dívida não se acumule e que estimule as partes envolvidas a não arrumar dívidas. Fizemos um estudo de caso de 14 meses de um projeto de construção fictício, mas com pessoas que não são fictícias. Todos os participantes têm experiência pra caraca em construção, problemas e, claro, desenvolveram problemas, desculpas e esfarrapadas e justificativas para que a gente pudesse mostrar o que é esfarrapado, o que não é esfarrapado. E uma empresa de manutenção forneceu dados para a gente fazer simulações de gestão de OS. E quando a empresa de manutenção que forneceu dados para a simulação viu os resultados que a gente conseguiu de simulações, ficou muito interessada, né? Quanta coisa que eu posso ter sem ter que contratar uma equipe, gastar horas estudando, fazendo análise de papel. Uma ideia, só para finalizar isso aqui, antes dos agradecimentos, é que esse edifício, depois de 6 anos com as ordens de serviços dentro de um base de dados Excel, pode perguntar, na sala 109, me conta a história. Tem a história de 5 anos na sala 109, o que foi feito, quanto gastou, quem trabalhou, quais são as propostas de manutenção preventivas. E se uma reforma geral seria mais barata do que a manutenção todo mês, toda semana, todo ano. Fica o agradecimento aqui ao Erval Forni, porque ele fez a revisão do artigo na luz, na ótica dos padrões do PMI. Do Wagner Vasconcelos, porque ele, muito bom nisso, além de ser engenheiro e ser atuante com contratos, revisou o artigo da forma mais técnica possível, visto que eu sou amador na forma de artigo. E quando eu estudo de caso, o Misael, o Mariano Hope, que é certificado de PMA também, e o Lucindo foram as criaturas que, com a experiência e a bagagem que têm, fizeram aquele caso fictício se tornar bastante real para que houvesse massa de informação
com bastante humanidade para fazer as avaliações. Eu acho que consegui fechar num tempo bom, que eram 40 minutos, 45, para dar margem a perguntas, ideias, críticas. Esse QR Code é para o, como é que chama isso? O artigo, para você pegar artigo. E esse aí sou eu, eu botei as coisas que eu já treinei. Vejo, eu me preocupei para produzir esse trabalho, no compromisso com Wagner. Eu acho que o evento é muito oportuno, porque é pioneiro, e passaram a fazer eventos igual ao Kona GP. Quem pensa primeiro é copiado, né? E promove a divulgação de várias ideias, para todos os gostos, do que é gestão de projetos. Agora com Agile, agora com IA. A IA também, se o Wagner não bota IA, não vai vender. Tem que ter IA. Mas nesse caso aí, você tem um IA que aplicado funciona. Eu trabalhei nesse processo de construção dessa apresentação desde janeiro desse ano, ou dezembro do ano passado. E tive que treinar, estudar para poder ter uma base boa de fundamentação do que eu estou falando. Wagner, devolvo para você. Realmente a sua participação conosco, né, desde a primeira edição, trazendo conteúdos maravilhosos. Já falamos de risco, de planejamento e muito mais, né? E é a seguinte, tem aqui uma pergunta do Paulo César da Costa. Marcos, como promover no âmbito da celebração do contrato para uma obra de grande porte que as partes, contratante e contratada, reconheçam a validade da ferramenta de IA para dirimir dúvidas com relação à responsabilidade por desvios na execução da obra? A minha opinião, eu vou tentar ser sucinto, a minha opinião é simples. Você chama as partes e digam o seguinte: vamos resolver os problemas ou vamos, por conveniência nossa, deixar que eles se acumulem para que contratemos uma empresa de consultoria especializada ao final, e aí os envolvidos diretos, causadores, vão para novos desafios e deixa na mão da empresa o problema e o custo disso tudo. É simples, você chama o jurídico, verifica a validação, porque se você assinar, vale. Se as partes assinarem que querem e tiverem um procedimento claro e simples, vale. Acima de qualquer câmara arbitral, porque quem define isso é o processo jurídico em qualquer país. E aí, se vocês definem uma regra, que seria a regra de uma câmara arbitral, ele vai aceitar, porque ele aceita tudo que for consensuado. Só que vocês, pactuando isso de forma jurídica, em um procedimento claro e validado, isso é possível, não elegem uma câmara arbitral. Você já sabe o que vai ter e não fica à mercê do que pode acontecer dentro daquelas coisas jurídicas especiais, que são extrajudiciais. Acredito que, se eu não confundir, eu falei com a sua resposta. Maravilha. Se não respondeu, é só colocar aqui que faz de novo, tá? O Carlos Guimarães, boa tarde, Marcos. Quais são os desafios potenciais na implementação de sistemas de IA para a geração de relatórios pré-negociais? Eu diria para você o seguinte, Carlos, nós vivemos isso na nossa simulação. Eu vou fazer uma alegoria aqui, com todos os respeitos aos colaboradores, mas o desafio não é um desafio, na verdade é um desafio. Faça cumprir na sua equipe o que é para ser cumprido. Eu não gosto de fazer relatório diário de obra. Problema teu. Se você não gosta, contrataremos outro engenheiro, administrador,
técnico que goste, porque é uma obrigação. Eu não gosto de usar EPI. Tudo bem, a gente contrata outro, porque se você não usar, é justa causa. Então, o desafio é você mudar, vou falar uma palavra bonita que usaram hoje, o mindset da gestão, para que eles façam as pessoas, os trabalhadores, os contratados, os contratantes, a fazer o que tem que fazer. Se houver um desvio na medição de andamento do seu projeto, na ferramenta que você diz que é boa pra caraca, bota na ferramenta de gestão assim, impacto alto, causador, empresa piu-piu, responsável direto, Wagner Drummond, não há dúvida. Consequências imediatas, impacto nisso. Medidas que Wagner Drummond propôs. Está tudo escrito dentro da ferramenta de gestão. Claro que Wagner fez o relatório de obra dele, ou fez o relatório de avanço do projeto, ou fez o relatório semanal de desenvolvimento e produção. Tudo isso junto existindo e tem que existir, quer pelo Ministério do Trabalho, quer pela negociação do contrato, você bota naquela pastinha da nuvem e o desafio é compra uma licença do Gemini, do ChatGPT, do DeepSeek, aí você usa, aí você bota as coisinhas lá dentro e ele faz. Lembrando que não é uma pergunta simplória. São mais de 38 técnicas de prompting e a engenharia de prompting está aí para isso. Espero que eu tenha, sem ser muito agressivo, Carlos, resolvido sua resposta. Maravilha, vamos lá então. Tem aqui o Tomás Gouveia. Uhum. A última pergunta que nós temos aqui é o seguinte: isso seria como um dispute board através da IA? Eu gostaria, se fosse possível, que o Tomás participasse em voz, para ele contar para mim o que é um dispute board. Em português, possível, né? Porque, para poder responder, a gente precisa entender qual é a pergunta. Aliás, estou virando um LLM. Tem que ter uma pergunta que fique bem clara para eu poder responder. Dispute boards é pedido de aditivo. Tem gente que contrata advogado, eu conversei isso com o pessoal lá da Exata. Tem gente que contrata um advogado para ler relatório diário de obra e responder relatório diário de obra. Isso aí é uma insanidade. É uma insegurança em cima. Aí o outro contrata um outro advogado para ler o que o advogado escreveu. Isso não é para resolver na hora. Isso é para deixar para o final. Então, se o Tomás puder esclarecer mais ainda o dispute board, eu posso não ter respondido a pergunta. Não estou entendendo muito bem esse. Eu preciso de mais input. Não, maravilha. Ele não respondeu aqui ainda não. Mas, ele respondendo, eu coloco para você aqui, tá, Marcos? Não tem mais perguntas, né? Tem o Paulo César, ele está agradecendo. Provavelmente ele fez a primeira pergunta, isso mesmo. Fez a pergunta inicial. E, Marco, você, até antes do evento, nós tínhamos tentado, né? Acabou não dando certo ali nosso trabalho, fazendo um trabalho, né, para o pessoal botar a mão na massa ali. Você tem alguma turma que você está criando para frente aí, de algum treinamento sobre o tema, que quer compartilhar com a turma? Tá. Por conta de todo esse envolvimento para esse trabalho que a gente está apresentando, que a gente falou no ano passado, eu programei uma série de eventos para aumentar a substância desse trabalho, para aumentar dessa apresentação, para aumentar a credibilidade, porque falar que IA é lindo, todo mundo fala. Então a ideia é mostrar uma coisa que já aconteceu. Assim você sabe que aconteceu, pode comprovar, pode perguntar, pode discutir, pode ver,
que você concorda, né? É legal, mas eu acho que falta isso. Então, durante esses 7 meses, eu promovi 2 workshops com o Conselho de Engenharia para que eles pudessem ser treinados em prompting para estressar o banco de dados da empresa de manutenção. E também desenvolvi um workshop que vai ser iniciado ainda para assessoria jurídica, e que tem muitos peritos e assistentes judiciais, não é só para contrato, tem muitos peritos e assistentes judiciais que estão usando IA para melhorar a qualidade e a produtividade. E aí, com esse esforço todo que eu fiz, eu aproveitei e lancei um workshop, que vai começar ainda, só para peritos judiciais. Tem que ser perito ou assistente judicial. Se não for, não pode entrar, porque não entende do assunto. E os workshops com o CREA foram gratuitos. Eles têm a proposta de também fazer engenharia de prompt para que o engenheiro possa utilizar isso da maneira mais produtiva possível. E, nesse caso, a gente estressou o banco de dados da manutenção para que eu possa falar com propriedade e resultados. E não, se um dia todos nós dermos a mão e usarmos IA, o mundo será melhor. Não é por aí. Fora isso, não tem mais nada. Eu pensei depois de fazer um workshop de gestão de projetos. Porque o que nós temos na internet, no LinkedIn, de gurus, falando que é maravilha, que vai ganhar o mundo, não. Vamos fazer um de fato, onde você traga o seu projeto e você veja isso acontecer. E aí você vai ver, não serve para nada. Ou, nossa, isso ajudou bastante. A gente já sabe que funciona, mas aí a experiência daquele que fizer o workshop não é aquele anúncio de que será bonito se acontecer. Já aconteceu. Se você quiser repetir o processo, você faz. Lembrando que todo o nosso envolvimento tem material pré-produzido, tem livro já desenvolvido, não é assim PowerPoint, como é o nosso agora. Não é PowerPoint, tem artigo, tem material. Quem usar o nosso contato recebe esse material se quiser. Foi? Fiquei no mudo aqui. Maravilha, Marcos. Inclusive, até mandei mensagem aqui para ele. Nós temos 7 minutinhos ainda, 6 minutinhos aqui, ó. Ele falou que ele não consegue falar, né? Eu falei assim, Tomás, se quiser entrar, manda uma mensagem aqui no suporte técnico que eu te dou o link da sala e você entra e faz a pergunta e por voz para ele, hein? O Tomás também, o Paulo também. Vamos lá, mandei mensagem no chat, ó. Se ele mandar a mensagem aqui... Nós temos minutinhos ainda, eu posso contar um caso. Pode, fique à vontade. Vamos lá, vou tentar contar o caso rápido. Sim, sem citar nomes, nem sobrenomes, mas morrendo de vontade de fazer. Veja só, em dado lugar foi dado um pedido. Vocês podem analisar o quanto nós temos de direito nesse contrato, o quanto nós perdemos nesse contrato, ou quanto tem que pagar para a gente nesse contrato? Aí um colega meu e eu olhamos isso, e aí, vamos fazer? Eu falei, de repente pode fazer. E aí, ele era amigo do meu colega, né? E aí a gente propôs o seguinte, você usa 29R3, que é a EA da ACE, e eu uso conta de padaria. 3 menos 2 dá 1. Logo, você me deve 1. E você vai usar 29R3 e você vai dizer, deu 1,1. Pronto, fechou. O cara deve de 1 a 1,1. O que comprova a eficiência da 29R3 é uma conta de padaria. Se é que deu para entender. Agora, se ele não conseguisse chegar a 1,1, chegasse a 14,5, ou a conta de padaria estava errada, ou a proposta era viajando para Marte. Bom, no resultado disso, a gente não pôde conferir, porque o meu colega disse que ele leu, conversou e não conseguia aplicar apenas pela 29R3. Não conseguia entender como aplicar aquilo de forma fluida. Então, tá bom. Ficou a conta de padaria.
Quer dizer, não ficou só uma conta de padaria. Teve umas inferências cabeça dele. Ele botou uma série de coisas que não é necessariamente o que está preconizado naquela citada norma. Ou seja, Câmara de Arbitragem, 29R1, meu método, método Piu-Piu, é ótimo desde que dê um valor certo, ou próximo do certo. Coisa que a gente está vendo que a IA, que eu chamo de LLM, consegue com uma justificativa aos pouquinhos, para não dar um problemaço no final. Acabei meu caso. Não, maravilha. Ele não me respondeu aqui, não. Deixa eu só ver se chegou aqui. Mensagem no suporte. Não, não chegou. Não, beleza. Vamos lá então, Marco. O tempinho está ficando menor, então eu quero deixar aberto aqui, Marco, para você fazer aqui algumas considerações finais que você acha importante e despedir dessa turma que está conosco aqui, tanto ao vivo quanto as pessoas que vão assistir as gravações que serão disponibilizadas depois do evento. Olha, eu já olhei o programa do evento todo e eu assisti a abertura, que foi com a Boladian, e vocês deviam ver a gravação. Vocês não têm que falar amém, mas de qualquer maneira vocês têm que assistir a gravação, porque a didática dele é muito boa e ele foi bastante claro e objetivo. Eu assisti do João Jacinto, que fala sobre a evolução do IA no trabalho. E gestão é trabalho. A evolução é porque não está pronto. Então, acho que vale a pena dar uma olhada na gravação dele também. E ele falou uma coisa que eu anotei, raciocinando bem, entre aspas. Ele falou, IA, que eu chamo de LLM, raciocinou bem, entre aspas. E lembro a vocês que de preditiva IA não tem nada. Se ela pegar manipulação de dados matemáticos de outra coisa, ela pode fazer simulações por tendências lineares, logaritmos colineares, aí ela pode fazer a análise de tendência. Mas preditiva, se ele fizer, vai ser por respostas e consequências passadas. E é uma ferramenta que nem Excel. Quem estudou Excel, agora usa Excel até para fazer conta de somar. Não quer nem calculadora. E é a mesma coisa. Faz parte de um kit de ferramenta que deve ser incorporado nas outras ferramentas. Espera aí, pronto, desabilitei. O Tomás mandou mensagem para a gente aqui, mas assim, até perdemos aqui para chamá-lo aqui, a gente não teria um tempo para poder conversar com direito, com calma, né? Então, Tomás, faz o seguinte, já se conecte ao Marcos Posse, né, Marcos? Tanto nas redes sociais, entre em contato com ele, o cara é super, como é que eu falo? A palavra sumiu, cara. Receptivo. Bonito. A palavra certa é bonito. Também, Marco, também. Cara, maravilha. Gratidão, muito obrigado por estar conosco aqui novamente esse ano. E, cara, ano que vem eu vou. Esse ano foi um pouco conturbado porque teve a versão presencial que nós tivemos uma movimentação bem grande por aqui. E eu não pude dar até um erro pessoal, né? Eu não pude dar uma atenção tão forte a uma iniciativa que nós vamos fazer para esse ano, um pré-evento para vocês, né? Baseado nos treinamentos do Marcos. E ano que vem a gente vê se vocês conseguem fazer com antecedência, vai ser bem bacana isso. Marcos, sucesso, cara. E já te deixo aqui o convite de ficar com a gente aí para assistir as demais palestras, que teremos agora um painel fantástico. Combinado? Valeu, obrigadão, um abraço a todos. Um abraço, Marcos. Excelente, gente, grande parceiro, Marcos Posse. Então siga eles nas redes sociais, tá? Tem muita coisa bacana, ele posta muitos insights que ele tem ali no LinkedIn. Então você pode ter certeza que vai ser beneficiado com o conteúdo que esse mestre tem para compartilhar, tá?
E agora, assim, antes de chamar o nosso trio fantástico de hoje, eu quero só deixar um recado para vocês